Beleza. Então, boa noite a todos. Agora está gravando. Eu construí esse cenário para a gente fazer uma revisão aqui da disciplina, né, de laboratório de redes locais, que é o assunto dessa aula, né? O tema dessa aula aqui. E um dos capítulos que eu irei cobrar de vocês na prova é exatamente o assunto de VLAN. Aliás, aproveitando que estamos falando em prova, não sei se todos receberam as mensagens que eu enviei, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Google Sala de Aula, né? Nossa prova de laboratório de redes locais estava marcada originalmente para sexta-feira agora, dia 20, e por conta de uma lei, né, que foi aprovada esse ano lá na cidade de Inconfidentes, o dia 20 passou a ser um feriado municipal. Isso, obviamente, não estava previsto no nosso calendário, porque o calendário é aprovado no ano anterior, e mesmo durante a pandemia, né, não houve nenhuma mudança, porque não havia nenhum tipo de indicação de que esse dia seria feriado. Em agosto, então, a Prefeitura de Inconfidentes decretou, não, né, definiu, por lei, esse feriado municipal, e aí, então, nós não teremos aula. O calendário foi ajustado, de maneira que o dia 20 de novembro não será mais dia letivo. Então, nossa prova ficou para terça-feira, né, dia 24. Então, para quem faz as duas disciplinas, nós teremos uma prova na segunda-feira, de Laboratório de Interconexão e Serviços, LIS, e a outra prova na terça-feira, de Laboratório de Redes Locais. Tá bem? Tudo certo? Alguém tem algum problema com essas datas? E não. Tudo bem. Maravilha. Então, é o seguinte, a aula de hoje, eu já iria começar o assunto pós-prova, né? O assunto nós iríamos começar a trabalhar a partir da semana que vem. Como aconteceu essa mudança de data de prova, né? Eu, na verdade, vou começar o assunto da próxima prova, né? Porém, aproveitando, fazendo uma revisão aqui. Então, vocês estão vendo minha tela, né? Tem um cenário aqui. Esse cenário, propositadamente, eu coloquei com vários suítes, né? Então, quantos suítes tem aí? 7. 7 suítes, né? 7 suítes. Bom, aí eu coloquei aqui 4 PCs pertencendo a 2 VLANs diferentes. Para que o PC 2, que está na VLAN 20, consiga se comunicar com o PC 4, que também está na VLAN 20, o tráfego, né, desse PC, o quadro produzido por esse PC, ele deve, então, chegar até o switch 0, ir até o switch 4, e aí é o único caminho que tem. Do switch 4, ele tem que ir para o switch 6, que está lá em cima. Perceba que o PC 4 está aqui. Ó. Então, ele tem que ir lá no switch 6, passar pelo switch 5, pelo switch 2, e finalmente chegar ao PC 4. Tá? Quando a gente configura o VLAN, então vamos lá. Vou abrir switch 0 aqui. Vamos fazer a revisão. Eu quero criar as 2 VLANs nesse switch, no switch 0. Como é que eu crio VLAN? Me ajuda aí. Enable, conft. Enable. T. Para entrar na interface do PC2, né? Eu quero primeiro só criar para criar, VLAN. né? Eu quero criar tá. VLAN. VLAN 20, né? VLAN, o número dela, 20. Tá? E, opcionalmente, eu posso colocar o nome, né? Mas eu não vou colocar nome nenhum aqui, não. Então, só
com esse comando aqui. Aliás, vou colocar, porque afinal de contas é uma revisão, né? Se eu quiser chamar essa VLAN aqui de, sei lá, visitante, então eu colocaria esse nome. Então, a VLAN de visitante, a VLAN 20. Maravilha. E para criar a VLAN 10 agora? Como é que eu faço? Aí vai precisar, acho que não vai precisar, né? Não, mas vamos supor que eu quisesse criar a VLAN 10, porque eventualmente eu queira conectar equipamentos aqui pertencentes a essa VLAN. Rodrigo? Dá um exit, né? Existe, aqui na verdade nem precisaria, eu posso dar o comando VLAN aqui de uma vez, tá? Beleza. Se quiser também, pode dar o comando exit, volta para o prompt de configuração global, e aí eu faço o VLAN 20, né? E, sei lá, nome funcionários. Então, eu tenho duas VLANs, uma VLAN de funcionários e uma VLAN de visitantes. Tá? Bom, então, olha só. Então, a primeira parte da revisão, criamos duas VLANs. Eu quero que o PC2 esteja vinculado à VLAN 20. Então, como o Rodrigo ia dizendo, eu preciso acessar a interface na qual o PC2 está conectado. Né? Então, olhando aqui no simulador, eu descubro que a interface é qual? Ele não quer me mostrar. Então, vou clicar no switch, que afinal de contas, tem que ser dessa forma mesmo, né? Vou dar aqui um show. Brief. Não tem brief? Não tem brief. Status. O interface status. Né? E aí eu vou rolando, olha só. Eu percebo que a única porta que tem alguém conectado é a porta FAST01. É claro que numa situação real eu poderia chegar no switch, diante do switch, eu iria ver qual interface está com o LED aceso e saberia que ele estaria conectado ali, né? Considerando que é o único PC. Não tendo acesso físico ao switch, eu faria dessa forma. Eu analiso o status das interfaces e eu percebo que a única que tem conexão, aliás, espera aí, deve ser a única não. A Giga também tem. Tá? Mas como eu tinha no meu cenário optado em usar a interface Giga para conectar switch a switch, então eu posso dizer que ele está na interface FAST01. Maravilha. Então vamos lá. Interface FAST01. E aí? Como é que eu faço para poder... O que eu tenho que fazer aqui? Tem que colocar em modo Access, né? Switch Port, Mode Access, porque vou configurar para dizer que está no modo de acesso, né? Maravilha. O que mais? O Switch Port, Access, VLAN 20. Switch Port, Access, VLAN. Qual VLAN? 20. VLAN 20, né? VLAN 20. Cadê? Isso aqui. VLAN 20. Pronto. Então, vinculei a porta FAST01 com a VLAN 20. Então, a partir desse momento, o PC2 está dentro da VLAN 20 e ele só conseguirá se comunicar com outros PCs que estejam na mesma VLAN 20. Bom, agora, se eu quiser que esse PC2 se comunique com o PC4, que está na mesma VLAN, vamos lá, vamos colocar IP aqui. Vou colocar aqui o endereço IP 192.68.20.1. Deixar a máscara padrão. Não preciso de gateway nem DNS. E vou colocar esse PC aqui com IP final 2. Isso daqui, gente, que eu fiz, é o suficiente para que os dois PCs se comuniquem? Eu coloquei endereço IP no PC2, IP final 2001, está aí no meio da tela, e coloquei endereço IP no PC4. Se eu fizer um ping do PC1, do PC2, no PC4, eles vão se comunicar? Teoricamente, sim. Comunicar? E todo mundo concorda, Rodrigo?
Tá tudo no mesmo domínio ainda. Oi, Rodrigo, não entendi. Tá tudo no mesmo domínio ainda de broadcast. Apesar que já colocou a porta em modo áudio. Será que está no mesmo domínio de broadcast? Essa é a pergunta, né? E aí, Rafael, Fabrício, Alexandre, vocês acham que vai dar ping? Os outros switches não tá na mesma VLAN, né? Aqui está zerada a configuração, não tem nada pronto, tá? O que tem aqui de configuração foi o que vocês viram fazendo, não tem mais nada. O resto é tudo padrão. A única coisa que eu fiz foi o que vocês viram. Coloquei IP nos dois Eu acho que não. e configurei VLANs aqui no switch 0. Acho que não vai pingar, não. Beleza, Rodrigo. Então, olha só. Timeout. Isso daqui já não é esperado numa rede local. Quando a gente está comunicando com máquina que pertence a outra rede, né? Outra rede local, perder o primeiro, o segundo e até o terceiro pacote é normal. Mas quando eu tenho duas máquinas na mesma rede local e estão compartilhando o mesmo prefixo de IP, não é normal você perder um ou dois pacotes, tá? Então, não deu certo. Tá? Não deu certo por quê? Por que não pingou? Porque tá colocando a tag, né, da VLAN. Isso. Então, quando o meu PC fez o ping, então ele produziu um pacote, esse pacote chegou ao switch 0 pela interface FS01, a interface FS01 está vinculada à VLAN 20, então houve... na verdade, assim, ainda não houve a marcação, tá, Rodrigo? A marcação ela só vai acontecer quando eu tiver que encaminhar esse pacote por uma porta-tronco, tá? Então, vamos lá. Chegou um pacote, aliás, um quadro, por uma porta, uma interface, a interface FES01, vou anotar aqui, ó, FES01, que está vinculada à VLAN 20. Esse quadro chegou no switch. O que é que o switch faz nessa situação? Isso é pergunta teórica da prova de semana que vem. O que é que o switch faz quando chega um quadro por uma interface que está vinculada, no caso aqui, a VLAN 20? O que o switch faz com esse quadro? Mas se ele já colocou em modo Access, ele vai colocar a etiqueta, né? Então, Ainda não, né? Mas mas vamos lá. aí, A questão não é nem essa, se vai colocar a tag ou não. O que ele faz com esse quadro? Ele encaminha por aqui? vai ver o destino, né? Se não tiver no papel, vai enviar para todas as outras portas. Tá. O destino, a gente vai ter que voltar um pouco mais, né? Eu fiz o ping, o ping vai pegar o endereço IP de destino que eu coloquei, como qualquer outra aplicação. Para tentar entrar em contato com esse endereço IP, ele precisa saber qual é o endereço físico vinculado a esse endereço IP. Aí ele consulta a tabela ARP para saber qual é o endereço físico vinculado a esse endereço IP. Ele constata que na tabela ARP dele não há nenhuma associação com esse endereço IP. Na verdade, essa tabela aqui está vazia, não tem associação alguma. Tá? E quando ele constata que a tabela ARP está vazia, ele vai então preparar um pacote ARP. Estou voltando na teoria. Ele pega então o pacote ARP e nesse pacote ARP ele coloca o endereço IP que eu especifiquei, ele coloca o endereço de destino, um broadcast, porque afinal de contas ele não sabe quem é essa máquina aqui ainda,
e ele, então, encaminha esse quadro broadcast para o switch. Tá? Então, a pergunta que eu tinha feito anteriormente independe de ser broadcast ou não, mas só para poder, então, ficar bem preciso. No momento que eu fiz esse ping e o meu PC constatou que a tabela ARP dele está vazia, ele gerou um pacote ARP e o pacote ARP chegou no switch. O pacote ARP é um broadcast. Então, vou repetir a pergunta. O que o switch faz com esse pacote? Repassa para as interfaces. Ele passa para as interfaces. No caso aqui, tem duas interfaces, né, ô Fabrício? Ele vai mandar só para outra, então, só para gig. Tá de cima aqui? Porque a outra já é de origem. A outra de origem. É isso, né? Bom, ele faria isso, ô Fabrício, se eu tivesse aqui o mesmo domínio de broadcast. O que é um domínio de broadcast? Fazendo revisão, né? O que é um domínio de broadcast? A VLAN? Bom, não necessariamente. A VLAN é uma forma de se delimitar o domínio de broadcast. Né? O domínio de broadcast, uma definição mais ampla, é a estrutura, né, a parte da rede pela qual um broadcast circula. Então, se essa máquina produziu um broadcast, o domínio de broadcast é toda a estrutura da rede por onde esse broadcast vai circular. E isso depende de quê? Depende de vários fatores, mas entre eles a VLAN. Então, se eu não tivesse feito nada no switch, tá? Se eu não tivesse feito nada, olha só, esse switch aqui não fiz nada. Então, eu vou fazer ao contrário. Vou fazer um ping ao contrário. Só para vocês perceberem. E vou colocar no modo de simulação. Eu vou fazer um ping desse cara no outro PC, final 1. Tá? Olha, eu estava falando, olha, esse pacotinho azul é o ping, é o ICMP. Tá? Tá aqui, ó. Eu quero enviar uma mensagem ICMP, é o ping, para o destino que é o 926821. Beleza, que eu escrevi lá. E o meu IP de origem é esse aqui. Tá. Só que o que acontece? Esse endereço IP, o destino aqui, ó, 20.1, ele não está na tabela ARP. Ele não está na tabela ARP desse cara aqui. Está vazia a tabela ARP dele. Então, o que ele faz primeiro? Ele manda esse pacotinho verde. Esse pacotinho verde aqui é uma solicitação ARP. Tá? Qual é o objetivo da solicitação ARP? Descobrir qual é o endereço físico do endereço IP com o qual eu quero me comunicar. Tá? Bom, como ele não sabe nada a respeito desse destino aqui, o que ele faz? Ele coloca esse pacote IP dentro de um quadro Ethernet, cujo endereço de destino é esse aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. O quadro Ethernet, olha o endereço de destino. Estão vendo aí? O que significa esse monte de F? Broadcast. Broadcast. Então, ele está mandando um broadcast. Tá? Muito bem. Domínio de broadcast é toda a região da rede por onde um quadro broadcast vai circular. Nesse caso aqui, como eu não fiz nada nesse switch, não configurei nada nesse switch, o que vai acontecer? Olha só. Esse quadro, ele vai chegar no switch. Esse switch, como é broadcast, ele vai encaminhar por todas as interfaces. A única interface é a de cima, porque a de baixo foi por onde chegou. Esse switch também não fiz nada nele. Então, ele vai encaminhar isso por todas as interfaces, exceto por onde chegou. Então, ele vai mandar por cima, para cima e para baixo aqui em diagonal. Olha lá. Esse switch aqui, como recebeu por essa interface, ele vai mandar por essa aqui. E esse de cima, como recebeu por essa aqui à direita, vai mandar para a esquerda. Olha só. Esse daqui, como ele recebeu por cima,
ele vai mandar para as duas interfaces aqui para baixo. Olha lá. Esse daqui, ele recebeu pela interface de cima, então mandar para a parte de baixo. E esse daqui, como eu mexi nele, ele recebeu pela interface de cima. Então, presta atenção nesse finalzinho. Vocês viram que o quadro saiu daqui, é um quadro broadcast. Ele saiu daqui, chegou no switch 2, foi para o 5, do 5 espalhou para o 6 e para o 3, os 3 enviou aqui para o PC1, o switch 6 mandou para o switch 4, o switch 4 mandou para o switch 0 e switch 1, o switch 1 vai entregar para o PC3, e o switch 0 não vai fazer isso. Olha só, presta atenção no finalzinho aqui agora, ó. O switch 1 entregou para o PC3, e o switch 0 não mandou para o PC2. Tá? Então, observem que o domínio de broadcast, nesse caso aqui, seria quase toda a estrutura, porque esse pacotinho broadcast aqui, na verdade, um quadro broadcast, ele passou por todos os links o quadro circulou, exceto esse daqui. Tá? Então, o domínio de broadcast seria do switch 0 para cá, do ponto de vista do PC4. Ok, Rodrigo? Ok. Agora, por que esse quadro circulou por toda a estrutura de rede e não passou por esse link aqui? O switch 0 não entregou para o PC2, já que é um broadcast. E aí, Rodrigo? Porque esse pacote não estava marcado. Na verdade, ele não chegou marcado, né? Ele não chegou marcado porque não tem nenhum tronco aqui. Tá? O que acontece é o seguinte: quando eu não faço nenhuma configuração nos switches, as interfaces dele estão, por padrão, vinculadas a uma VLAN. Qual VLAN? VLAN 1. VLAN 1. Né? Então, o que aconteceu aqui? Uma VLAN, ela define um domínio de broadcast. Então, na hora que o PC4, que ainda não configurei na VLAN 20, tá? Olha só. Esse switch aqui, ó. Switch 2. Show. VLAN. If. Ele só tem a VLAN 1 e todas as portas dele estão vinculadas à VLAN 1. Tá? Todas, sem exceção. Então, o que acontece? Quando esse PC4 enviou um quadro por aqui, o switch recebeu, né, e viu que a interface por onde o quadro chegou está vinculada à VLAN 1. Tá? Como eu não fiz nada, a interface de cima também está vinculada à VLAN 1. Então, ele pega esse quadro que chegou pela VLAN 1, o quadro broadcast, e encaminha por todas as portas vinculadas à VLAN 1. Ou seja, essa daqui. Quando isso aqui chega no switch 5, mesma coisa. O switch 5, para ele, não foi feita nenhuma configuração. Então, todas as interfaces estão vinculadas à VLAN 1. Então, chegou por aqui, por baixo, ele detectou que chegou pela VLAN 1 e ele manda por todas as portas vinculadas à VLAN 1. Ok, gente? Estou entendendo. Ok. E aí, o que acontece? Todos os switches, exceto o switch 0, estão com suas configurações padrão. Então, todos os switches estão vinculados todos os switches têm as suas interfaces, todas elas, vinculadas apenas à VLAN 1. Então, esse quadro aqui circulou por toda a estrutura, por todas as interfaces, com a VLAN padrão, a VLAN 1. Mas na hora que chegou aqui no switch 0, isso mudou, porque essa interface FAST01, olha só, show, VLAN, brief. Olha só, eu tenho a VLAN padrão, né? Todas as interfaces estão na VLAN padrão, exceto a interface FAST01. Então, esse quadro broadcast que chegou aqui não foi encaminhado por esse link, porque ele não pertence ao mesmo domínio de broadcast. Ele não pertence à VLAN 1. Ele não está associado à VLAN 1. Por isso que não foi entregue aqui.
De uma forma semelhante, se eu fizer um ping aqui, do PC1, do PC2 para o PC4, é a mesma coisa, olha, eu vou fazer o ping, então a origem é o PC2, o destino é o PC4, que tem esse endereço IP aqui, tá? A máquina não conhece esse destino, a tabela ARP está vazia, já mostrei isso, está vazia, tá? Então, o que ele faz? Ele manda o pacote ARP primeiro. No pacote ARP, é um broadcast, olha aqui. Então, isso aqui vai espalhar. Vamos lá. Vai chegar no switch 0. É um broadcast. Mas esse broadcast veio do PC2. E o PC2 está vinculado a VLAN 20. Então, esse daqui é um broadcast que pertence ao domínio de broadcast 20. Tá? O que esse switch faz? O que ele faz sobre isso? Ele tinha que mandar para as interfaces vinculadas a VLAN 20. Isso. E aí? Isso que você falou também é verdade. Oi? Isso que você falou é verdade. Tinha que enviar para as interfaces com a VLAN 20. Então, o que acontece? O que vai fazer? A interface giga tá na VLAN, né? Qual VLAN? 20. Tá 20? vinculado. Não sei. Vamos ver aqui? Não, Olha aí. Olha aí a tabela de VLANs. não tá. Não tá. Ah, então não vai nem... Ele vai descartar? Ele vai descartar. Exatamente. Tá? Então, tá vendo que você, às vezes, para responder uma pergunta, você tem que ficar atento, olha, você não pode deduzir. Ah, eu acho que a VLAN, que a interface giga, sei lá, 01 ou 02 está vinculada a VLAN. Será que tá? Se você não tem certeza, olha, tá? Então, olha só, não está vinculada a VLAN 20. E se não está vinculada a VLAN 20, ele vai descartar. Aqui é um pacotinho STP, porque eu não fiz o filtro aqui, eu tenho um monte de protocolo aqui, mas ele descartou o pacote ARP. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só deixar ele mostrar ICMP e ARP. Tá? Então, de novo, ó, vai chegar o pacotinho ARP lá, que é broadcast, e aí ele descartou. Se ele descartou, o pacotinho azul, que é o ping, né, não vai ser possível de ser enviado, porque para ele poder fazer o ping, ele precisa saber o endereço físico do destinatário. Como o ARP não viajou pela rede, ele não consegue fazer ping. Certo, Fabrício? Certo, Rodrigo? Beleza. Bom, então, por isso que o ping não funcionou. Não adianta eu colocar aqui endereços IP nas máquinas, tá? E tentar fazer comunicação. Se eu tiver pelo menos uma VLAN configurada de forma diferente, não há garantia de que a comunicação ocorra. Se eu não tivesse feito nenhum tipo de configuração nesse switch 0 aqui, aí sim, a comunicação aconteceria, porque estaria todo mundo na mesma VLAN, seria a VLAN de número 1. Tá? Bom, então vamos lá, gente, me ajuda aí. O que eu preciso fazer, então, para que o PC2 se comunique com o PC4? Endereços IP estão ok, na mesma subrede IP. A VLAN 20 aqui já foi configurada de maneira correta. Eu não vou mexer nisso, não. O que eu tenho que fazer para que eles se comuniquem? Vou colocar a VLAN 20 no switch 2. Colocar a VLAN 20 no switch 2. Na porta com o PC 4. Não entendi. Tem cachorro ali, tem cachorro cá. Tem que colocar a VLAN na interface com o computador da switch beleza. 2. Então vamos lá. Eu vou criar a VLAN, né? Que a VLAN não existe aqui, né? Isso. Enable, conft, VLAN 20. Name, funcionários, né? Que eu tinha definido, né? Eu já esqueci. Funcionários. Vamos criar a VLAN 10 também para deixar pronto aqui já? VLAN 10, name, visitante ou convidado? Já não sei o nome mais. Deixa eu olhar aqui. Esqueci o nome da VLAN. Show, VLAN, greet. Visitantes. Aproveitar, vou copiar.
Eita, não é no PC, não, é no switch. Name visitors. Beleza. Criei as duas VLANs e eu tenho que vincular a porta aqui do PC4 a VLAN 20, né? Vamos lá para descobrir qual é a porta que está conectada. Ctrl Z. Show, interface, status. É a primeira também, a FS01, tá? Porque a giga eu estou usando para ligar um switch no outro. Aqui. Então, conft int FS01, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Beleza. Agora pronto, agora os dois comunicam. Tem que fazer essa configuração das VLANs em todos os switches envolvidos, né, na comunicação, e também configurar os troncos, né? Senão não vai conseguir chegar um no outro. Nossa, isso tudo, Rafael. Então, né? Olha quantos switch que eu tenho aqui. Mas você concorda com o Rafael, gente? Sim, tem que fazer os interfaces de uplink. Então, olha só. O que eu fiz aqui? Eu configurei os endereços IP nos dois PCs da VLAN 20, da maneira como eu queria. Criei as VLANs nos dois switches aos quais esses PCs estão conectados. Vinculei as interfaces, né, de cada um dos dois PCs com a VLAN 20, no caso. Tá? Mas, ainda assim, não é suficiente, como o Rafael já falou. Se eu tentar fazer ping aqui, ó, não vai funcionar. Pelo mesmo princípio, pela mesma razão, gente. O que está acontecendo aqui? Esse cara aqui, para tentar fazer um ping, ele precisa, antes de mais nada, descobrir o endereço físico do destino, tá? E, para poder descobrir o endereço físico do destino, ele manda um pacote ARP, tá? Esse pacote ARP é broadcast. Quando esse pacote chega ao switch, o switch percebe que ele veio da VLAN 20 e encaminharia para todas as portas vinculadas à VLAN 20. Só que essa daqui, ó, ela continua vinculada à VLAN 1. Eu não mexi na configuração dessa interface aqui, ó. Tá? Então, a comunicação não vai acontecer porque simplesmente esse switch aqui vai barrar. Ok? Aí, o que o Rafael tinha falado? Olha, precisa criar portas-tronco. Legal. Mas se eu simplesmente transformar essa porta na porta-tronco, também não resolve, né, Rafael? Porque eu precisaria criar as VLANs aqui, ó. Tem que cadastrar a VLAN em cada switch, né, que estiver envolvido. Vou mostrar para vocês, ó. Eu vou configurar essa porta aqui, ó, essa interface aqui, ó, como tronco. Isso é necessário para a comunicação, porém, não é suficiente. Não adianta eu simplesmente configurar essa porta como porta-tronco. E eu vou mostrar para vocês, tá? Essa interface aqui é a interface giga. Então, eu estou no switch 0, tá? Vou até colocar aqui o hostname, esse 0, para ficar mais fácil de se lembrar. Como é que eu faço para configurar a porta-tronco, gente? Revisão, vamos lá, me ajuda aí. Eu quero transformar a interface que liga esses dois switches numa porta-tronco. Tem que entrar na interface lá. Interface giga 01. Tá? Switch port mode trunk. Switch port mode trunk. Uma porta-tronco, né? Beleza. O que mais? Tem mais alguma coisa? Teoricamente, não. Pode colocar aquele allow de VLANs, né? Mas não é obrigatório, né? Quando eu faço isso daqui, eu já estou automaticamente permitindo a passagem de quadros que pertençam a qualquer VLAN. Sejam as VLANs já existentes na minha topologia, no caso VLAN 10 e 20, e a VLAN 1, que é padrão, né? Ou sejam as VLANs que serão criadas no futuro. Então, usar esse comando que você falou, Rodrigo, depende das suas expectativas, né? Se você quiser garantir que somente sejam encaminhados quadros das VLANs 10 e 20 para o seu controle, né, caso algum espião crie uma VLAN diferente na rede
não passar por essa interface, por essa porta-tronco, você pode fazer isso. Switch port, como é que é a sintaxe? Trunk, né? Allowed, aí, VLAN, e aí a lista de VLANs, no caso 10 e 20. Pronto. Dessa forma aqui, eu estou permitindo que apenas quadros oriundos da VLAN 10 e 20 passem por esse tronco. Beleza? Bom, então, como eu estava dizendo, isso daqui não é o suficiente. Olha só, vou colocar no modo de simulação de novo, vocês vão ver o que vai acontecer quando eu tentar fazer um ping. De novo, ele vai gerar um quadro ARP, porque ele precisa descobrir o endereço físico desse cara aqui. Enquanto ele não descobrir o endereço físico, ele não vai parar de enviar esse broadcast ARP. Então, ó, o broadcast chega no switch, ele veio da VLAN 20, tá? Agora, essa porta aqui é tronco. Então, é tronco e permite passagem de quadros da VLAN 20. Então, ele vai enviar para cima. Ó, chegou no switch 4, mas olha só o que está acontecendo. O switch 4 já está descartando o quadro. Então, a comunicação não vai acontecer ainda entre o PC2 e o PC4. Alguém poderia fazer, Kleber, mas para acontecer isso, ele tem que ser um tronco aqui entre o switch 4 e o switch 6. Observe que ele já está descartando. Quando eu estava com o switch 0 configurado apenas com a VLAN 20, e aqui não era tronco, o quadro chegava aqui e não era descartado. Ele simplesmente não era enviado por aqui. Tá? Agora, observe que o quadro chegou no switch 4 e ele já descartou. E ele descartou por quê, Rafael? Porque ele não tem VLAN, né, cadastrada. Porque não tem VLAN cadastrada, exatamente. Então, olha só. O quadro foi produzido, chegou no switch 0, o switch 0 entendeu que esse quadro é proveniente da VLAN 20, ele tem isso no banco de dados dele, ele vai enviar esse broadcast para todas as portas vinculadas à VLAN 20 e todas as portas tronco que permitam essa VLAN, então ele mandou para cá. Quando chegou no switch 4, olha aqui a última parte aqui, ó. A interface de VLAN ativa não está up. Quer dizer, na verdade, a mensagem não é tão sugestiva, tá? Mas ele está querendo dizer o seguinte, não tem essa VLAN, o quadro chegou marcado como pertencente à VLAN 20, o switch está entendendo o seguinte, que eventualmente até teria aqui VLAN 20, mas não tem nenhuma interface app, né? Ou seja, a VLAN está inativa. Na verdade, ela não existe aqui. Então, ele descartou esse quadro exatamente por essa razão. Tá? Bom, aí o que acontece? Qual que é o caminho? O caminho seria eu criar as VLANs aqui. Né, Rafael? Mas criando as VLANs aqui nesse switch, resolveria o problema? Não, tem que configurar outra interface em trunk também. Aí já pode switch. Vamos lá, eu não vou fazer agora não, mas me digam aí o tutorial, né? Para a comunicação entre os dois acontecer. Eu tenho que criar a VLAN 20 aqui, as VLANs, né? Vou criar as duas VLANs. Tem que criar as VLANs aqui, o que mais? Porta-tronco. Tem que transformar qual interface em tronco? A interface que vai para o switch 1 e switch 0. Isso, aqui é 6, mas beleza. Ah, 6. Então tem que transformar. Vamos lá, então. Eu tenho que transformar essas duas interfaces aqui de cima, essas 4 aqui de baixo, em tronco. Né? Eu já fiz uma aqui, precisaria fazer nas outras 5. Isso. Beleza. Eu teria que criar as VLANs aqui. O que mais? O que mais? Eu já tinha criado as VLANs aqui no switch 0 e no switch 2. Né? Estão falando que tem que criar no switch 4 também. Tem que pôr a VLAN, colocar a VLAN 10 na interface do computador 3. Não, Rodrigo, vamos pensar só nos PCs da VLAN 20 por enquanto, porque para a VLAN 10 é a mesma coisa, né? Só mudar as VLANs, né? Tá.
Só colocar em trunk mesmo as outras interfaces. Então, se eu colocar essa interface como trunk, vai funcionar? E criar VLAN no switch de cima. No switch 6 aqui. E, Então, eu tenho que criar VLAN no switch 4 e no switch 6, é isso? isso, correto. Isso. Concorda, Rodrigo? Todo mundo? Sim. Ah, bom, eu não vou criar agora porque eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Mas olha, não funciona, Rodrigo. O que vai acontecer? Se eu criar as VLANs aqui, então o switch 4 não vai descartar mais esse quadro, né? Do jeito que está aqui. Sendo porta-tronco, ele iria encaminhar esse quadro tanto para o switch 6 quanto para o switch 1. Apesar de que aqui para baixo não é o alvo dele, né? O destino não está aqui, mas o switch não sabe. Então ele mandaria para o switch 6. Se eu não tivesse a VLAN 20 aqui em cima, ele iria descartar o quadro do mesmo jeito que o switch 4 está fazendo. Você consegue projetar isso? Tem que criar nele também, né? Tem que criar nele também. Mas se eu criasse somente nele, o que ele iria fazer? Ele iria encaminhar esse quadro por esse tronco aqui, ó, chegando no switch 5. Se o switch 5 não tiver VLAN 20, vai descartar também. É o mesmo que o switch 4 está fazendo. Tem que criar em todos, então. Tem que criar em todos, tá? Tem que criar em todos. Aí, eu tenho 7 suítes aqui e tenho que criar 2 VLANs. Então, quer dizer, não é um trabalho tão arduoso assim, mas eu teria que repetir esses comandos aqui. Eu teria que repetir esses comandos aqui algumas vezes, né? Fazer VLAN 10, name visitantes, VLAN 20, name funcionários. Funcionários. Certo, gente? Eu teria que fazer isso daqui quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes. Né? Eu já fiz 2, então faltaria só 5. Né? Como eu tinha dito, não é um trabalho assim tão grande. Mas se supõe que eu tivesse uma rede com uma estrutura maior, que por um acaso eu tivesse 50 suítes. Né? Interligados assim, de uma forma hierárquica, como está aqui. Ó. De maneira que, de repente, para que um PC de uma ponta se comunique com o PC da outra ponta, que estão na mesma VLAN, eles deveriam passar por vários desses suítes de topologia. Então, para que isso acontecesse, eu precisaria configurar as VLANs em todos esses, né, supostos 50 suítes. Tá certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Sim. Então, claro que se o número de suítes for muito grande na rede, isso daqui é um trabalho considerável. Aí alguém poderia falar assim, Kleber, mas aí você faz igual você está fazendo aí, ó, coloca no bloco de notas, mantém a configuração salva, tá? E aí você pega, copia e cola em todos. Tá. Agiliza um pouquinho, mas mesmo assim eu teria que entrar nas configurações de cada um dos suítes e colar esses comandos, certo? Certo. Né? Não teria da maneira como a gente aprendeu, não teria outra forma a não ser entrar em cada um dos suítes. Imagina eu ter que acessar cada um dos 50 suítes da minha rede. Tá um trabalhão. Dá um trabalho. Então tem um outro jeito mais fácil? É isso que eu quero mostrar. Primeiro eu estou mostrando o problema, né, Rodrigo? Depois eu vou mostrar a solução. Tá? Então, o que acontece? Então, guardem isso na cabeça de vocês, principalmente para a prova da semana que vem. Num cenário como esse, para que a comunicação ocorra entre PCs de mesma VLAN, mas que estão conectados em suítes diferentes, obrigatoriamente, todos os suítes que estão no caminho entre os PCs precisam ter criada a VLAN a qual esses PCs participam. Então, nesse cenário, se eu quisesse ser econômico, eu não precisaria criar a VLAN 20 em todos os suítes, mas obrigatoriamente suíte 0, suíte 4, suíte 6, suíte 5 e suíte 2 teriam que tê-la. Tá? Por quê? São esses os suítes que estão no caminho entre o PC 2, que está aqui à esquerda, e o PC 4 aqui embaixo. Então, no mínimo,
esses 5 suítes deveriam ter a VLAN 20 criada. Tá? O que não economiza muita coisa, porque ficariam só 2 de fora. E além do mais, se no futuro eu conectar um PC aqui no suíte 1 e vinculá-lo à VLAN 20, o suíte 1 também terá a necessidade de ter a VLAN 20 criada. Então, o que a gente faz de maneira geral é as VLANs, né, do meu cenário, que fazem parte do meu cenário como um todo, eu crio em todos os suítes, a menos que a sua política de segurança determine de maneira contrária. Eu quero que vocês entendam que isso aqui não é uma regra, tá? Mas é uma prática muito comum. Eu crio as VLANs em todos os suítes, tá? Bom, isso dá um trabalhão, como eu falei, que eu tenho que entrar em cada um dos suítes, tá? Aí é o que vai entrar o que nós vamos discutir na aula de hoje. Felizmente, existe um protocolo. Esse protocolo que eu vou explicar para vocês agora não é assunto para a prova da semana que vem, tá, gente? É só para a gente já ir adiantando o conteúdo para aulas futuras, tá? Então, existe um protocolo chamado VTP, tá? VTP é VLAN Trunk Protocol. Olhando para esse nome aqui, dá a entender que esse protocolo é só para porta-tronco, tá? Na verdade, ele só funciona, ele só roda em portas-tronco. Bom, mas isso aqui é um detalhe que eu não quero que vocês se preocupem agora. Essa informação que eu acabei de falar vai nos exigir que nós configuremos todas essas portas aqui que ligam um switch no outro como tronco. Nós já iríamos fazer isso, né? Nós já iríamos fazer. Então, para que esse protocolo possa funcionar, é preciso que as portas que ligam um switch no outro estejam trabalhando no modo tronco. Tá? Então, vamos lá. Eu já ia fazer isso mesmo. Então, eu vou chegar aqui no switch 4 e vou acessar as interfaces dele. Vou até também... .t. Vou colocar aqui S4, para ficar mais fácil de identificar o switch. Vou entrar aqui nas interfaces dele. Deixa eu ver a interface ativa que eu esqueci. No show interface status. FAST02 e as 2 GB. FAST02, 2 GB. Como esse switch 4 é um switch de nível de distribuição, ou seja, ele não tem conexão com nenhuma máquina, nenhum dispositivo final, eu até posso fazer isso aqui, ó. Posso fazer isso aqui, ó. Interface range fast 0-1 0/1-24, giga 012. O que eu vou fazer com isso aqui? Vocês lembram desse comando? O que eu estou fazendo com esse comando? A faixa de porta? Isso. Estou selecionando um conjunto de portas uma única vez, né? Isso. Estou dizendo o seguinte: a partir de agora, todos os comandos que eu executar se aplicarão a todas essas portas. Todas que estão nessa faixa, né, Orislan? O que eu vou fazer? Olha só o que eu vou fazer. Quando eu der um Enter aqui, o que vai acontecer? Vai entrar todos em modo trunk? Todas as portas se transformarão em tronco. Todas, tá? Observe que apenas 2 ele mostrou aqui com mudança de status, né? Por quê? Porque são 2 portas ativas, tá? Aí você fala assim, Cleber, mas essa daqui também está ativa. Só que na hora que eu transformei esse cara aqui em tronco, ele automaticamente, que eu vou explicar também nesse capítulo, tá? Ele transformou a porta de cima tronco. Mas isso daqui é um detalhe que eu vou mostrar mais à frente. Por que eu fiz isso nesse switch 4? Porque, como ele é um switch de nível de distribuição, lembra do capítulo 1 de LIS, né? Que também é o início do capítulo de configuração do switch aqui. Eu tenho um esquema hierárquico, essa é a camada de distribuição, essa daqui é a camada de acesso, tá? De acesso,
E essa aqui em cima, como é que chama essa camada aqui de cima aqui? Camada de, vocês lembram? Núcleo? Núcleo. Muito bem. Núcleo. Tá? Então, naquele modelo hierárquico, né, eu tenho esse tipo de divisão aqui de camadas. A camada de acesso é aquela que, de acordo com o modelo, é a única onde os switches se conectarão a dispositivos finais. Tá? As outras duas não receberão conexão de dispositivos finais. Então, quer dizer que esses switches, eles só se ligarão a outros switches, ou, no caso da camada de núcleo, se conectarão a roteadores. Então, eu posso fazer com que todas as portas desse cara sejam tronco de uma vez, para poder ganhar tempo, porque na hora que eu precisar de conectar um novo switch aqui, a porta já está configurada como tronco. Tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui, então, no switch 5 e 6. Tá? Então, eu vou aproveitar esses comandos que eu tinha digitado aqui. Interface range. Eita. Ctrl+C, que ele não aceita Ctrl+C. Vou marcar aqui, então. Droga. Vou dar um copy. Está no bloco de notas. Aqui. E vou fazer esse comando aqui para todo mundo. Copy. Agora eu vou copiar isso aqui. Fica mais fácil. Eu vou lá no switch 6. Vou dar um Enter. Table. Okay. Hostname switch 6. Vamos lá. Se fosse interface, dei um Enter, já transformei todo mundo em tronco. No caso, só tem duas, e uma delas já era tronco. Fechei o switch 6. Vamos para o switch 5. Mesma coisa. Ele está dando uma inconsistência aqui, tá? Por conta de... Ah, tá. Isso aqui não me preocupo com isso aqui agora, não. Enable, conft, paste, transformei todo mundo em tronco. Deixa eu fazer aqui um hostname switch 5. Mais fácil. Maravilha. Então, agora, mesmo não tendo configurado esses switches de baixo aqui, pessoal, por conta dessa automação aqui de portas tronco, eu garanto para vocês que switch 1, 2 e 3 estão trabalhando com essas portas aqui no modo tronco, tá? Depois eu vou explicar isso com calma, mas assim, quando eu configuro uma porta de um link como tronco, isso no caso switch da Cisco, tá? Automaticamente o switch da outra ponta configura a sua porta como tronco, tá? Então percebam que está tudo ok. Então eu tenho tudo como tronco. Ainda assim a comunicação não vai acontecer, porque eu preciso criar as VLANs nos switches, tá? Então agora que vai entrar o VTP. Então o VTP é um protocolo de gerência de VLAN, e esse protocolo só roda em portas-tronco. Por isso que eu configurei isso aqui. Qual que é a ideia do VTP? A ideia do VTP é exatamente facilitar esse processo de criação e gerência de VLAN. Eu comentei com vocês agora há pouco, né, que se eu tivesse que criar essas VLANs em todos os switches, eu teria um trabalho considerável, no sentido de ter que acessar cada um dos switches para poder dar os comandos, tá certo? Alguém poderia falar assim, Claire, mas isso aqui você faz uma vez só na hora que você cria, e aí depois é tranquilo. E se eu tivesse que criar uma outra VLAN no futuro? Né? Nesse momento, eu defini que seria VLAN 10 e 20, mas daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas, alguns meses, eu resolvo criar uma VLAN 30. Se eu não tiver um protocolo que me ajude nisso, eu teria que entrar em cada um dos switches e dar o comando para criar a VLAN 30. E se eu quisesse apagar uma VLAN? A mesma coisa. Teria que entrar em cada um dos switches e apagar essa VLAN. Então, esse trabalho, esse esforço desnecessário de ficar repetindo o mesmo comando em todos os switches é que o VTP veio como missão para nos auxiliar. Tá? Então, a ideia é o seguinte. Na minha hierarquia de switches, tá? Eu vou determinar, tá? Eu vou dizer quem é o switch principal.
Esse switch principal é chamado de switch servidor. Então, de todos os switches da minha hierarquia, eu vou eleger um para ser o switch servidor. Tá? Vamos aproveitar que eu já configurei aqui o switch 0 e vou elegê-lo como switch servidor. Tá? Se eu fizer aqui uma verificação nesse switch, uma verificação do VTP desse switch, olha só. Show VTP status. Eu vou verificar o status do protocolo VTP desse switch. Tá? Eu dei um Enter. Ele me diz o seguinte, olha, que ele está usando a versão 2 do VTP, né? Isso daqui depois eu vou explicar para vocês. E o modo de operação, o que está escrito aqui? Servidor. Servidor. Ou seja, esse switch 0 já está atuando como um servidor de VTP. Tá? Bom, então tá ótimo, tá do jeito que a gente precisava. E por que está assim? Porque o switch adivinhou que eu queria transformá-lo em servidor? Não, porque isso aqui é o padrão. Tá? Isso aqui é o padrão. Todos os switches estão assim. Quer ver? Ó? Switch 4. Switch 4. Show. VTP. Status. Olha aqui, ó. Uma coisa, tá? E quando eu tenho vários servidores assim, vários switches configurados como servidor VTP, cada um é autônomo. Cada um é autônomo. Então, quer dizer, as VLANs que eu criei aqui são apenas desse switch. Tá? Se eu criar VLANs diferentes aqui no switch 1, por exemplo, se eu criar VLAN 40 e 50 aqui nesse switch 1, essas VLANs seriam exclusivas desse switch 1. Tá? Mas eu não quero isso. Eu quero ter um switch onde eu vá concentrar a minha tarefa de criar VLANs e gostaria que esse switch fizesse o favor de espalhar a notícia para todos os outros. Seria maravilhoso isso, né, Arislan? Sim. Falhou meu mouse. Como é que é? Falhou meu mouse aqui na hora de clicar no microfone. Então, o que acontece? Seria maravilhoso se esse switch pudesse informar para os demais switches quais são as VLANs que eu criei aqui. Beleza. E vocês vão perceber que, infelizmente, isso é possível. Então, se eu chegar aqui, ó, no switch 4. Felizmente, né? O switch 4, vamos lá, show, VLAN, brief. Vamos ver quais são as VLANs que tem aqui. Só as VLANs padrão, certo? Certo. VLAN 10 e VLAN 20 não estão aqui. Agora eu vou fazer isso aqui, ó, conf t, e vou fazer isso aqui, ó, BTP, mode client. BTP mode client, tá? Dei um enter. Então, olha só, ele está falando que configurou meu dispositivo para ser um cliente VTP, tá? Vamos ver agora como é que ficou as VLANs? Vamos. Ainda nada. Tá? Bom, então quer dizer que não adianta somente dar aquele comando. Vamos ver como é que está o status do VTP? Show VTP status. Ó, mudou, né? Ele não é mais servidor, mas ainda não aconteceu a mágica, tá? Por conta disso aqui, ó. Fica no domínio. Essa hierarquia de switch servidor e switch cliente, ela é válida apenas dentro de um domínio. Tá? Inclusive, eu posso ter vários switch servidores na minha rede como um todo, sendo que cada domínio eu tenha um único servidor. Tá? Então, o que está escrito aqui? Qual que é o domínio desse servidor aqui? Ó? Não tem nada aqui, né? Ou seja, está vazio. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no outro switch, no switch 0, olha só o domínio dele também, está vazio, tá vendo? Eu vou criar um domínio para esse servidor, para esse switch servidor aqui, e depois eu vou dizer que os demais switches que serão clientes pertencerão a este domínio. Então, como é que eu faço? Eu vou dar o comando VTP, domain, tá? E o domínio é um nome que eu coloco do jeito que eu quiser, tá? Então, sei lá, domínio TI. É o domínio do departamento
Tecnologia da Informação e Comunicação, DTIC. Tá? Criei esse domínio. Tá? Eu vou agora no outro suíte, o suíte 4, e vou fazer a mesma coisa. DTP, domain, DTIC. Tá? Importante, tem que ser exatamente o mesmo nome, incluindo a caixa da letra. Letras maiúsculas e minúsculas tem que ser iguais, tá? Maravilha. Ele já tinha alterado o domínio para DTIC. Está falando aqui que já era DTIC. Por quê? Porque na hora que eu fiz num, esse cara estava vazio, ele se autoconfigurou como sendo DTIC. Mas é bom fazer isso aqui para poder garantir. Vamos ver agora as VLANs? Tá vazio, não tá, Varisvan? Tá. Ó. Ah, foi as duas lá. 10 e 20. As VLANs 10 e 20 estão aqui, ó. Tá? Maravilha. Será que no suíte 1 também tem? As VLANs 10 e 20? Acredito que sim. Né? Enable, show, VLAN, brief. Não. Não tem. Por que será que não tem? Porque não foi o DTIC aí? Porque eu não disse que esse suíte é cliente de ninguém, olha só. Ele é servidor ainda. Ele é servidor. Uhum. Ele é servidor, tá vendo? Olha só aqui embaixo. DTIC. Eu não configurei nada de domínio, mas ele está com DTIC. Porque é o seguinte, estava tudo vazio, não tinha nenhum domínio configurado. Aí apareceu um domínio e coloca lá. Na hora que eu configuro o primeiro domínio, todos os suítes eles se consideram pertencentes a esse domínio. Tá? Então, é um padrão também. Tá? Mas ele ainda é servidor. Se ele é servidor, quer dizer, então, que ele é independente, ele é autônomo. Ele não é obrigado a aceitar as configurações de outros servidores. Por isso que ele não tem, ele não aproveitou as VLANs criadas. Tá? Então, o que eu faço aqui para esse cara poder aproveitar as VLANs do outro servidor? Dá para o cliente. Mudar para o cliente. Tá? DTP, mode, Cliente. tá? Mudei para cliente. Vamos ver agora as VLANs? Tá lá agora. Tá lá. Tá? Bom, e aí eu tenho que fazer isso em todos os suítes. Então, vamos lá no suíte 6. Vamos lá no suíte 6. Enable. Config. BTP. BTP. Mode. Client. Tá? Maravilha. Vamos aqui no suíte 5. Config. Configura o terminal. Config terminal. BTP Mode Client. Mode. Client. Maravilha. Vou até ver as VLANs de uma vez, né? Ó. Show. VLAN. Brief. Tá lá. Tá? Belezinha. Vamos ver aqui em cima do suíte 6 que eu não tinha conferido. Ctrl C. Ctrl C não, Ctrl Z. Show. VLAN. No caso, eu poderia ter só um domínio? Pode. Poderia ter mais. Pode. Aí depende da sua necessidade, tá? Porque no caso, se eu tivesse 2 domínios, eu colocasse num switch, ele ia pegar, e aí ele ia ficar com dúvida de pegar um só, né? Ou ele ia ficar com qual ele estava Se primeiro. você tiver 2 domínios no seu cenário, o switch só vai aproveitar as configurações de VLAN do domínio no qual ele pertence, tá? Ah, sim. Tá? Então, aqui é o switch 3. BTP, Mode, Client. Tá aí, ó. Tá? E, finalmente, o switch 2. O switch 2 já tinha as 2 VLANs. Aliás, deixa eu conferir aqui no 3 primeiro. Para certificar aqui. Show, VLAN Brief. Tá lá, as 2 VLANs. Tá? O switch 2 já tinha as VLANs configuradas, né? Ó. Enable, config. Vou colocar aqui o switch 2. VLAN. Aliás, não é isso não. Show, VLAN, Brief. Já tinha, né? Já tinha. Eu vou deixar esse switch, por enquanto, dessa mesma forma aqui, para vocês perceberem o que vai acontecer. Show VLAN status. Ele está como servidor, tá vendo? Certo. Tá como servidor. Ele já tem as VLANs 10 e 20, porque eu criei manualmente. Tá? Eu criei manualmente. Bom, aí alguém poderia falar assim, Cleber, não adiantou nada você explicar esse protocolo para a gente. Você teve que entrar em todos os switches e fazer a configuração deles para ser servidor
ou cliente do VTP. Tá, fiz mesmo. Mas isso daqui, gente, eu faço uma única vez. Então, a grande vantagem do VTP é o seguinte, olha, eu fiz isso, não fiz? Agora, apareceu a necessidade de eu criar uma VLAN nova no meu cenário. Eu vou criar uma VLAN 30, tá? E vou chamá-la de teste. Ah, vai para todos aí. O que é isso aqui? Fiz alguma coisa errada aqui. VLAN 458? VLAN 30, name teste. Ou VLAN brief. Ficou doido aqui. Vamos fazer de novo. Acho que eu apertei alguma tecla aqui sem querer. VLAN 30 name teste. Beleza. Acho que eu tinha apertado uma tecla aqui dessas que não aparece o texto. Beleza. Criei VLAN 30, certo? Aqui um show VLAN brief. Até VLAN 30, beleza? Bacana. Tá? Então, maravilha. Agora, se eu chegar aqui, por exemplo, no switch 3, está do outro lado, e fizer um show brief, que legal. Vai cair já também. Tá? Então, a vantagem do VTP é um trabalho só. É essa. Você tem um trabalho de passar em todos os switches configurando o VTP, mas você teria que fazer isso de qualquer forma para criar as VLANs, tá? Só que você faz isso uma vez, e aí depois, quando você criar, alterar ou remover VLANs, isso é feito automaticamente, tá? Olha só, olha o nome da VLAN aqui, ó, teste, não é? Sim. Agora eu vou chegar no switch 0, vou entrar na VLAN 30 novamente, ela já existe, vou trocar o nome dela para teste, 2 vezes, certo? Enter. Show VLAN brief. O nome aqui mudou, né? Uhum. Agora vamos lá no switch 3. Então dá também. Show VLAN brief. Olha aqui. Teste, Mudou. teste. Tá? Teste. Vou agora... aliás, antes disso, vamos no switch 6. No switch 6, vou dar uma olhadinha nas VLANs. Olha lá. Eu não fiz nada e as VLANs já existem. Tá certo? E no switch 2? Como é que vai estar o switch 2? Vamos ver? Não, deu como errado. Ele criou. Ele criou porque ele está no mesmo domínio. Mas eu queria mostrar para vocês que se fosse um domínio diferente, ele não criaria essa VLAN. Tá? Eu não mudei o domínio. Então, ele criou. Tá? Mas beleza. Tá. Funcionou. Não era bem o que eu queria, não, mas funcionou. Ele está como servidor, né? Ele é servidor, está no mesmo domínio. Então, eles trocaram informações entre si. Tá? Por fim, né, fazer isso aqui agora. Conft no VLAN 30. O que isso aqui faz? Deleta? Deleta VLAN. Vou dar um show VLAN brief aqui. A VLAN 30 sumiu, beleza? Sumiu o VLAN 30, certo? Vamos no switch 3. Vou dar uma olhadinha no switch 3. Eu também. Não sumiu? Não. Ainda não. Por quê? Vamos ver de novo aqui. VLAN 30 sumiu aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nesse cara aqui. Estou achando que esse cara que está atrapalhando. Estou achando que esse cara está atrapalhando. Então, vou remover a VLAN aqui também. Qual cara que está atrapalhando? O outro servidor. Tem 2 servidores na minha rede. Ah, sim. Tá? Ctrl Z. Show. VLAN. Sumiu aqui, né? Uhum. Agora vamos no switch 3. Tá? Assim, vamos lá. O normal é você ter um único servidor no domínio. Tá? Como eu tinha deixado aqui o switch 2 da maneira como ele estava, eu acabei criando uma situação diferente que eu queria apresentar para vocês. Eu criei um domínio com 2 servidores. Tá? E acabou que ele fez aqui um procedimento que eu não estava esperando, que é uma espécie de backup. Então, mesmo eu tendo apagado a VLAN do switch 0, o switch 2 continua ainda, digamos, tomando conta aqui do pedaço. Tá? E aí o switch 3 manteve a sua configuração. Isso não é recomendável, tá? Você ter 2 servidores no mesmo domínio. Se você
quiser ter 2 servidores, o recomendável é que você coloque-os em domínios diferentes. Tá? Mas, enfim, vocês perceberam que eu apaguei a VLAN, eu criei VLAN aqui, eu alterei o nome da VLAN, eu apaguei a VLAN, e aí isso se replicou para a rede como um todo? Sim. Essa que é a ideia do VTP. Tá? Essa que é a ideia. Então, o que acontece? Olha só. A pergunta inicial da aula, né? O PC2 consegue pingar no PC4? Será que agora consegue? O que vocês me dizem? Consegue? O que eu precisava para o PC2 pingar no PC4? Eu precisava que as VLANs, aliás, a VLAN 20, somente ela, né? A 10 nem precisaria. Mas eu precisaria que pelo menos a VLAN 20 existisse em todos os switches no caminho entre os 2 PCs, e que as portas fossem tronco. E fossem tronco que permitisse a passagem de dados dessa VLAN. Esses requisitos foram alcançados? Sim. Sim. Então, a expectativa é que as 2 máquinas agora consigam se comunicar. Vamos fazer um ping e voilá. Tá? Tem as máquinas se comunicando. Beleza, gente? Beleza. Beleza, Rodrigo? Beleza, Rodrigo Lima? Beleza. Beleza. Ô, Cláudio, mas só uma dúvida. No caso, as VLANs permitidas, eu também consigo propagar essa informação para os outros ou não? Aí é individual? Tipo, se eu quiser passar só o tráfego da 10 e 20, aí eu também consigo passar para todo mundo? Entendi a pergunta, Rafael. O protocolo BTP, ele, à primeira vista, parece uma coisa maravilhosa, mas, na verdade, ele é limitado a isso que eu expliquei, tá, Rafael? Então, por exemplo, a sua pergunta, se eu configurei esse tronco aqui para ser um tronco que permite apenas o tráfego das VLANs 10 e 20, tá? E eu não configurei os outros troncos assim. Quer ver só? Se eu chegar aqui, ó, e pedir um show, interface, trunk. Tá? Então, tá aqui, ó. A interface giga permite apenas VLAN 10 e 20. Tá? Se eu clicar aqui no switch 5 e fizer a mesma coisa, show, interface, trunk. Ó, ele está me dizendo que tem 3 portas tronco, e as VLANs permitidas são todas aqui, de 1 até 1005. Tá? E eu não consigo automatizar isso, Rafael. Eu não consigo automatizar isso. Tá? Outra coisa que eu não consigo também é fazer com que todas as portas se transformem em tronco através do VTP. Tá? Ah, tá, beleza. Ele se limita apenas à função que eu expliquei para vocês. Outra coisa que o VTP não faz é associar a porta. Então, aqui no caso, eu associei manualmente a porta 01, FAST 01, a VLAN 20. Aqui eu fiz a mesma coisa. Né? Eu fiz antes de criar o VTP. Mas mesmo que eu tivesse o VTP criado, eu teria que fazer o comando de associação de porta manualmente. Tá? Ele não faz isso para mim automaticamente. Ok? Beleza, tranquilo. Agora, tem uma coisa interessante. Uma não interessante e a outra interessante. São duas, né? Primeira coisa, o VTP, ele é um protocolo proprietário da Cisco. O que significa isso? Só funciona na Só Cisco. funciona no Cisco. Só funciona em equipamento da Cisco e é fechado, não é open. Né? A Cisco não libera a codificação desse protocolo para outros fabricantes. Tá? Porém, como é um protocolo assim, relativamente simples, né? O objetivo dele é muito simples, existem alternativas aí para serem utilizadas. E melhor ainda, como é simples, como é muito simples a ideia, eu posso criar um script, né, que permita fazer isso de forma controlada por mim. Tá? Inclusive, Rafael, um trabalho de TCC que eu orientei na escola, né, no campus nosso, era exatamente de fazer simular esse protocolo, né, com outros fabricantes, permitindo, inclusive, que eu pudesse fazer outras coisas. Nós não implementamos essa questão de automaticamente configurar as portas tronco, porta-tronco não, as VLANs permitindo a porta-tronco. Mas seria possível fazer isso.
tá? Uma vez que a gente criou o nosso script, aí eu tenho total liberdade de fazer o que eu quiser. Ah, tá, beleza, legal. Professor, eu poderia reformular a pergunta para a gente? Pergunta? A pergunta que você fez, como é que é mesmo? O que o Swift faria nesse cenário? Eu não me lembro qual foi a pergunta que eu fiz para vocês. Caramba. O que o Swift faria com esse pacote sem o VTP? Ou com o VTP? Não, eu estava explicando que o VTP é um protocolo proprietário da Cisco, ou seja, ele só funciona em equipamentos da Cisco. A pergunta que eu fiz foi essa, o que é ser proprietário? Tá? E depois eu estava falando sobre a limitação dele. Eu não fiz pergunta mais. Fiz, gente? Alguém lembra a pergunta que eu fiz? Mas no começo. Eu falei que o VTP ele é limitado ele se limita ao fato de informar quais são as VLANs que tem no switch. Ele não faz nada além disso. Então, ele, por exemplo, ele não configura automaticamente os troncos para poder permitir apenas algumas VLANs. Isso não foi uma pergunta, na verdade, eu só expliquei. Ô, Kleber, mas no caso, se dentro da minha rede eu tiver switches de vários fabricantes, então, né, nesses que for diferente, eu tenho que fazer manual mesmo, não tem jeito? A menos que ele tenha a solução própria, Rafael. Ah, tá. Não, eu falo, por exemplo, você tem 2 switches Cisco, né? Você configura o VTP nos 2. Aí você tem um de outro fabricante também, aí ele já não vai conversar, aí você tem que fazer manual nesse, né? Não vai conversar. A menos que o fabricante tenha, enfim, criado algum mecanismo aí que possa conversar também com o VTP, tá? Do mesmo jeito que nós criamos um script, que foi uma coisa nossa, mas baseada nas ideias do VTP, só que o nosso script não conversava com o VTP, não. Mas eu poderia, se tivesse condições, tivesse conhecimento para tal, poderia buscar entender como é que eu comunico, como é que eu converso com o VTP. Aliás, não é nem conhecimento, é ter tempo, né, dedicar tempo para poder descobrir como é que eu me comunicaria com o VTP e, de repente, funcionaria. Não sei, é questão de testar, tá, Rafael? Então, um fabricante poderia ter um algoritmo próprio dele que não é o VTP, mas se comunicaria com o VTP. Isso não é uma coisa, assim, impossível. Ah, tá, beleza. Tá joia? Beleza, então, pessoal. Então, como eu falei, o assunto VTP não é para a prova da próxima semana, tá? Cadê aqui? Peraí, perdi aqui. Como eu tinha dito para vocês, a gente vai... Acho que eu fechei o NetAcad. Acho que eu fechei o NetAcad. Eu vou mostrar para vocês onde que está. Então, assim, o assunto VLAN é assunto da nossa prova, tá? Assim como os outros capítulos que eu deixei lá anotado lá no Google Sala de Aula, tá? Esse assunto VTP é uma continuação da discussão sobre VLANs, tá? Que não vai ser cobrado nessa prova, vai ser cobrado na prova seguinte, e está lá no módulo 3, tá? Está lá no módulo 3. Então, quando vocês forem retomar os assuntos, né, de estudo depois da próxima ano que vem, nós agora mudamos de módulo. Tá? A gente encerrou todos os capítulos do módulo 2, na verdade, falta o capítulo 10 que eu vou abrir só para vocês poderem obter o certificado, tá? Depois eu falo sobre isso. A gente está aqui no módulo 3, e o primeiro capítulo do módulo 3, eu já trabalhei com vocês na outra disciplina, na disciplina de laboratório de interconexão e serviços, tá? E esse assunto do VTP está exatamente aqui. Ó. Então, observe que é um capítulo, né, que já tinha sido marcado para a nossa disciplina, laboratório de redes locais, tá? Então, esse capítulo aqui, dimensionamento de VLANs, é exatamente o que nós começamos a falar na aula de hoje, tá? Então, tem bastante coisa para a gente poder conversar. Aqui, ó, o VTP, ó.
VLAN Trunking Protocol, tá? Então, as primeiras sessões aqui são as sessões que falam dos conceitos, VTP, configuração, e aí a gente vai mudando, assim, vai falando de outras coisas relacionadas com VTP. Esse capítulo aqui, ele é mais eclético, né? Ele fala de VTP, ele fala de VLAN estendida, ele fala de um outro protocolo chamado DTP, Dynamic Trunking Protocol, e também nós vamos falar de comutação de camada 3, inclusive nós vamos falar de roteamento sendo feito por switch, tá? Então, sintonizem-se aí. Nós estamos agora mudando a página, começando voltando, na verdade, né, ao módulo 3, para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Então, quem quiser ler, né, ou como curiosidade já essa semana, ou para poder se preparar depois que a prova passar, né, para se inteirar um pouquinho mais do que eu acabei de falar, está aqui. É o capítulo 2 do módulo 3 que nós começamos a conversar hoje. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Professor, a prova vai ser teórica e prática? Teórica e prática, tá? As duas provas. O Kleber, só aproveitando nesse assunto das VLANs, na prova que a gente fez lá do ENAD, tinha uma pergunta que falava que uma das opções era que tinha como fazer associação pelo MAC do equipamento na VLAN. A gente vai ver isso também nessa matéria ainda? Não tem isso previsto aqui na disciplina, tá? É porque é o seguinte, Rafael, é tanta coisa que tem para poder falar que um curso de 3 anos realmente não dá tempo. Então, assim, a ideia é mostrar assim, o conceito, mostrar algumas práticas, alguns exemplos, tá? De maneira que, vamos dizer assim, vocês estariam preparados para se aprofundar mais naquilo que vocês precisarem, tá? Eu esgotando o assunto aqui da disciplina, a gente pode até trabalhar algum tema, né, um pouco mais que vocês acharem interessante, tá? Então, assim, esse assunto não está previsto para a gente poder falar, mas também não é uma coisa impossível de a gente falar, não. Tá joia? Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Alguma curiosidade? Se não tiver, eu vou encerrar esse momento, né? A gente faz uma pausa. Eu acho que você já falou, mas as duas provas vai ter prática e teórica. Isso, exatamente. Tá? Uma outra coisa que eu quero... Já fiz lá, capaz de você ter recebido e-mail já, mas é bom lembrar, tá? Eu abri, aí sim, no módulo 2 ainda, eu abri o capítulo do NAT, tá? Você dá outra disciplina. Então, quem está fazendo LIS, ficar atento que o exame do capítulo 9, isso é para quem está fazendo LIS, tá? Quem faz só essa disciplina aqui, acho que é só o Rodrigo, né? Rodrigo Lima, que faz Isso. só o papel de redes, tá? Mas quem faz as duas disciplinas, esse capítulo 9 aqui está aberto, o exame, para vocês fazerem até domingo, tá? É uma forma de vocês prepararem para a prova também. Certo. Aqui, ó. Exame do capítulo 9. Aí, com isso daqui, Rodrigo também, se quiser fazer, para poder pegar o certificado do módulo 2, tá, Rodrigo? Rodrigo Lima. Beleza, eu tô seguindo também. Tá, maravilha. Então faz, né? No caso, para você não vale nota na disciplina, mas vale para o certificado. E depois, gente, eu vou abrir esse capítulo 10 aqui, que é um capítulo de gerência de redes, que eu planejei para o 5º período, mas como a Cisco agora, ela limita o tempo em que um módulo pode ficar aberto, no máximo 1 ano, e eu abri esse módulo aqui no início desse ano, 2020, né? Se não me engano, foi fevereiro. Então, em fevereiro de 2021, fecha. E aí, se passar, se fechar, vocês não têm direito mais a pegar o certificado. Então, eu vou abrir o capítulo 10, antecipadamente, e os exames finais, né? Lembrando que isso não vale nota para disciplina nenhuma, tá? É só para vocês poderem ter direito ao certificado. E aí vocês farão isso aí até acho que fevereiro do ano que vem, que é o prazo máximo aqui para esse módulo ser finalizado, tá?
Cadê as configurações do curso? Isso, termina dia 20 de fevereiro. Então, eu não consigo nem mexer nisso aqui mais, tá? Você pode ver que o mouse nem deixa. Então, esse é o prazo máximo, tá? Eu vou liberar para vocês o capítulo 10 e os outros capítulos. Eu vou liberar, assim que terminar aqui, eu já libero, tá? Não precisa correr, mas também não perca esse prazo, tá? Presta atenção no que eu vou falar agora. Eu não tenho controle sobre isso. Isso é uma restrição da Cisco. Então, eu vou abrir os exames, todos que vocês precisam fazer para obter o certificado. Passou do dia 20, nem adianta me mandar e-mail, zap, que eu não tenho como abrir de novo o exame. Tá? Então, não precisa correr para fazer, mas também não deixe para a última hora, porque imprevistos acontecem e eu não tenho controle sobre isso, tá, gente? Tá claro o recado? Sim. Então, já vou abrir para vocês, já desde agora, porque aí quem tiver aí algum tempo mais, algum tempinho aí, quiser já ir adiantando, já aproveita e faz, tá? Quem não tiver esse tempo, aí vai ter que esperar entrar de férias para poder botar em dia essas atividades nas férias. Beleza, gente? Então, vamos ficar por aqui e daqui a pouco, né, às 10 para as 9, a gente volta com a outra disciplina. Tá bom? Abraço, até daqui a pouco.